A semifinal da Copa Sul-Americana também começa aí nessa semana. Já falamos aí sobre a Libertadores, mas temos aqui também a Sula, né, que não começa hoje como a Libertadores. Hoje tem Atlético e River, mas amanhã temos aí Corinthians e Racing, Cruzeiro e Lanús. Não, amanhã temos Cruzeiro e Lanús, perdão, e na quinta Corinthians e Racing, tá? Então, minha opinião, mantenho a mesma da Libertadores. Acho que os dois brasileiros devem fazer a final, tá? Acho que o Corinthians favorito aí contra o Racing, Cruzeiro favorito contra o Lanús. Mais favoritismo para o Cruzeiro do que para o Corinthians. O Racing é foda também, né, velho? Time de muita tradição. Mas o Corinthians acho que é favorito para esse jogo, certo? Assim também, a gente tem que ver qual vai ser o interesse do Corinthians em disputar aí a Sul-Americana de maneira incisiva, porque o Corinthians é um time que ele está envolvido em disputa importante no Campeonato Brasileiro, né? Que é a disputa contra o rebaixamento. Não é como o Cruzeiro, por exemplo, que é um time que vê essa Sul-Americana como uma das possibilidades de vaga na Libertadores, como uma possibilidade de título também, né? Acho que, obviamente, também a Sul-Americana, para os dois times, não tem uma importância tão grande quanto uma Libertadores, por exemplo. Eles levariam muito mais a sério se fosse uma Libertadores, óbvio, mas também é um título importante. O Corinthians para voltar a conquistar um título, o Cruzeiro também, né, nesse retorno aí, saindo de uma Série B, né, e aí se vê agora numa disputa de semifinal Sul-Americana. A Sul-Americana aumentou em importância, né, nos últimos anos, e é um campeonato, sim, muito importante, né, é um título importantíssimo aí. Se você pensa numa Sul-Americana de 2010 para trás, era um campeonato que pouca gente dava importância, né? Mas hoje é um campeonato já bem mais importante do que era uns anos atrás, e claro que as equipes pensam em conquistar isso como um título, sim, importante. Mas, Corinthians já foi campeão de Libertadores, Cruzeiro já foi campeão de Libertadores, então esse título da Sul-Americana, ele não vai mudar de patamar a equipe do Corinthians e do Cruzeiro. Vai preencher ali a rede de troféus, né, a sala de troféus, com um troféu inédito para os dois, né? Não sei se estou falando algum crime no futebol agora, se algum dos dois já ganhou, mas enfim, acho que não. Mas tá, é um troféu importante, sim, mas acho que não vai mudar de prateleira as duas equipes, tá? Não vai colocar nenhum time numa prateleira acima do que eles já estão, né? E, por exemplo, só pra gente ilustrar um pouco disso também, né? Porque o Corinthians, ele precisa urgente sair da zona do rebaixamento, e o Cruzeiro ainda tem uma briga pelo G4, né? Pelo G6 até, ou até dependendo de quem ganhar aí essas outras competições, pode aumentar o G6 para um G7, para um G8. Então vamos rapidinho mostrar aqui a tabela da Série A, que eu acho que para o Corinthians é uma situação muito mais urgente, porque hoje está na zona de rebaixamento, licencinha aqui, propaganda gratuita. Mas o Corinthians, ele tem uma situação muito mais urgente, porque precisa fugir desesperadamente desse rebaixamento aqui, né? Então, ganhar uma Sul-Americana, dar uma vaga na Libertadores, massa. Mas se a Sul-Americana tirar a atenção do Campeonato Brasileiro ao ponto de prejudicar o Corinthians nessa briga e o Corinthians acabar caindo, eu acho que é um ano mais negativo do que positivo. Mesmo tendo em tese uma Libertadores para disputar em 2025, disputar uma Série B para um time como o Corinthians é sempre muito ruim, né? Então acho que o foco do Corinthians é se salvar, o foco principal é se salvar do rebaixamento, certo? Então tem que ver qual é o interesse real do Corinthians nessa Sul-Americana. Se vai entrar com tudo para tentar ganhar e ver o que é que dá no Campeonato Brasileiro, que tá na reta final já, mas que... Ou se ele vai entrar com um time misto, mesclado ali, e vai foco 100% no Brasileirão. Ou se vai tentar o máximo possível nos dois ali, correndo o risco de sofrer com lesões e desgaste de atletas. Tem que ver qual é o interesse do Corinthians nisso tudo também. Mas é algo que pode mudar um pouco desse favoritismo do Corinthians em relação ao Racing também, tá?
Já o Cruzeiro se afasta um pouco aqui do G6, né? Mas existe a possibilidade, né? O Flamengo ganhando uma Copa do Brasil, o Botafogo ganhando uma Libertadores, aumentar o G6 para um G8. E aí o Cruzeiro tá no patamar de pegar uma vaguinha na Libertadores, sim, né? No Campeonato Brasileiro. Mas acho que hoje, para o Cruzeiro, a Sul-Americana tem também uma importância de o time conquistar um título, como eu falei. O Cruzeiro vem saindo aí de alguns anos disputando a segunda divisão, né? Chegou já na Série A, né? Tá aí já desde o ano passado. Mas que ganhar uma Sul-Americana é um título alcançável, né, para a equipe do Cruzeiro. E que pode dar uma vaga para o time voltar para a Libertadores, sabe? Então isso é importante. Copa do Brasil, o Cruzeiro não chegou ali nessas fases aí, né? Finais para disputar. E a Sul-Americana hoje é uma Copa que é possível, como eu já falei também. Não vai mudar o patamar do Cruzeiro na história do futebol, né? Mas que pode trazer aí respaldo para essa nova diretoria. Com certeza vai animar mais ainda o trabalho dessa nova diretoria. Então eu acho que o Cruzeiro, desses times aí do Brasil, né? Corinthians ou Cruzeiro, é o que deve mais levar a sério a Sul-Americana. E, para mim, tem favoritismo sim para passar de fase e independendo, eu acho, de quem pegar, Racing ou Corinthians, o Cruzeiro seria o favorito aí na final. Mas vamos ver aí como é que as equipes vão entrar em campo nessa semifinal, né? Porque acho que os dois brasileiros, se jogarem o que conseguem jogar, acho que são favoritos. Mas vamos ver aí que temos aí já a primeira partida e as duas equipes vão ter que mostrar sua força, né? Pra brigar por uma vaguinha na final. Bruno Dinar, já tinha falado aqui. Eita resenha. Isso daí ainda falando da Libertadores, né, Adelson? Pois é.